A paz do Senhor a todos. Estamos começando mais uma lição, a lição de jovens, a lição de número 2, onde estaremos falando sobre fé para crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e aqui no canal eu tenho comentado a lição de adulto, que estamos falando sobre missões, e também a lição de jovens, onde estaremos trabalhando alguns temas baseado na teologia sistemática. Você que está chegando agora, quero convidar você a estar se inscrevendo no canal, para estar nos ajudando. Também, se você gostar do vídeo, está compartilhando, dando seu like, para estar nos ajudando na divulgação, e ativando o sininho para estar recebendo as próximas notificações. Quero convidar você também a ficar até o final do vídeo, para juntos estudarmos esse importante assunto. Neste tema em particular, estaremos falando sobre a Bíblia, esse livro tão maravilhoso, onde tem a mensagem de Deus para nós e o livro mais usado no mundo. Estaremos falando sobre a sua estrutura, a mensagem, como ele veio até nós e também falando dele como palavra de Deus. Estarei trabalhando alguns temas, alguns pontos relacionados com a própria lição, porém, comentários paralelos para dar um suporte, um acréscimo ao conhecimento desse tema tão importante. Então, ainda que eu estarei seguindo o roteiro da lição, eu estarei trazendo uma explicação mais detalhada sobre cada ponto em particular. Então, estaremos falando agora, neste momento, sobre fé para crer que a Bíblia é o livro de Deus. A lição de jovens será ministrada no dia 8 de outubro. Nesta lição estaremos estudando sobre a Bíblia como palavra de Deus revelada. Veremos a sua estrutura, autoria, inspiração, inerrância, entre outros assuntos. Veremos também que, devido ser Deus o seu autor, ela é sempre atual, pois nela está revelado a mensagem contemporânea de Deus à humanidade. Então, é um tema muito importante, haja vista, algumas pessoas têm tentado ignorar, o conhecimento dessa palavra, tentando inclusive dizer que ela está ultrapassada, e muitas vezes nós esquecemos que a Bíblia é como se fosse o que Deus pensa, a mente de Deus para nós, e a mente de Deus, ela é sempre atual e contemporânea. Então vamos trabalhar dentro desse viés aí, estudando um pouco sobre esse livro tão importante. Esse tema, bibliologia, é um tema que eu já tenho inclusive material dentro desse tema, um pouco mais completo. Se alguém depois tiver interesse de quiser e querer, pode estar entrando em contato conosco, eu estarei passando o material completo. Fiz algumas cópias das telas que eu tenho lá, porque já é um tema que nós temos trabalhado, então ficou mais fácil para até mesmo preparar essa lição, mas eu tenho o tema todo completo, bibliologia. Se você tiver interesse, pode estar nos chamando, que a gente passa para vocês também. Então vamos aqui, o que é a Bíblia? A Bíblia, o termo é derivado de biblion, que é um termo que significa rolo ou livro. É aplicado o termo no quarto século por João Crisóstomo. João Crisóstomo passou a chamar a Bíblia de livro, de Bíblia, porque significava livro na verdade. Ele passou a trazer como se fossem as Escrituras. Antes era chamado de Escrituras, Palavra de Deus. Então João Crisóstomo foi o primeiro a usar esse termo. Por quê? Porque o termo bíblia, em grego, significa livros, É qualquer livro, para um grego é Bíblia, Então ele passou a usar especificamente para identificar a Bíblia, chamamos hoje de Escritura. Escritura é o termo usado no Novo Testamento para livros sagrados, do Antigo, que eram considerados inspirados por Deus. Também é usado no Novo Testamento com referência a outras porções do Novo Testamento. Então ele é usado em escrituras relacionadas ao Velho Testamento, ao Antigo Testamento, mas também é usado em algumas partes do Novo Testamento, como temos aqui exemplo do apóstolo Pedro, falando sobre as pessoas que querem deturpar as escrituras, junto com as demais escrituras, se referindo também aos escritos paulinos, Então é um termo usado antes de usar o termo Bíblia, Inerrante palavra de Deus. A palavra de Deus usada em relação a ambos os testamentos em sua forma escrita. É a revelação de Deus à humanidade. Seu autor é Deus, seu intérprete é o Espírito Santo, seu assunto central é o Senhor Jesus. Sendo a Bíblia a revelação de Deus, ela é a expressa da sua vontade. Certo autor
Anônimo declarou a Bíblia de Deus, a Bíblia é Deus falando com o homem, é Deus falando através do homem, mas sempre é Deus falando. Então, ela expressa a vontade de Deus, a mente de Deus, e o seu tema central é Jesus Cristo, né? O autor é Deus e o seu intérprete é o Espírito Santo. Então, é importante nós termos isso em mente. É o único livro que tem Deus como seu autor, o Espírito Santo como seu intérprete e cujo tema central é Jesus Cristo. Não há outro livro no mundo que tenha essas características. É por isso ela é inerrante como palavra de Deus. Os escritores da Bíblia, a sua autoria, né? Aqui é um tópico da lição. A existência da Bíblia, abrangendo seus escritores, sua formação, composição, preservação e transmissão, só pode ser explicada como um milagre de Deus, ou melhor, Deus sendo o autor. Foram cerca de 40 escritores da Bíblia, no período de 1500 anos, né, para escrever sem haver contradição. Muitos não conheciam um ao outro e eles escreveram sobre o mesmo assunto em épocas diferentes, em culturas diferentes, mas não há contradição na Bíblia. Por isso nós chamamos a Bíblia de inerrante, porque se não fosse inspiração divina, é impossível que alguém de uma cultura diferente da outra, de épocas diferentes, escrevesse sobre o mesmo assunto e não houvesse controvérsia ou divergência. Mas no caso da Bíblia, isso é bem claro, porque ainda que os autores são distantes, ainda que são em culturas diferentes, muitas vezes até em línguas diferentes, mas aquele que inspira é o mesmo, que é Deus, né? E Deus não está preso a essas coisas. Esses homens pertencem às mais variadas profissões, atividades, escreveram e viveram diante dos outros em épocas e condições diferentes, levando 1500 anos para escrever a Bíblia. Apesar de todas as dificuldades, ela não contém erro, nem contradições. Ela apresenta, às vezes, aparentes contradições que são elucidadas através de uma pesquisa mais profunda. Aquelas discrepâncias que a gente chama, né, de algumas, inclusive alguns textos, parece que há discordância, mas é só você fazer uma exegese bem detalhada que você vai ver que não há discordância, que não há erro, né? Talvez uma discrepância, né, de algumas cópias que eram todas manuscritas, mas no final a mensagem ela é única e é inerrante, né? Então, a gente vai, através de pesquisas bem mais profundas, você consegue elucidar essas dificuldades, né? A Bíblia e a sua história, a estrutura, o material em que a Bíblia foi escrito originalmente. Os principais foram dois, papiro e pergaminho. Eu coloquei aqui pedras ou cerâmicas, porque nós temos as tábuas da lei, né, que foi escrita em pedras, né, que era a primeira Bíblia a ser escrita, podemos dizer assim. O próprio Deus, né, escreveu os 10 mandamentos, e também houve achados de escritas da Bíblia em cerâmicas, né, mas o principal material da Bíblia é o papiro e o pergaminho, né. O pergaminho era um material feito de pele de animais, né, e era em couro, né, e era o material usado. Até que no século II, os chineses descobrem o papel, então eles começam a escrever também a Bíblia no papiro, né, o papiro é que deu origem ao papel. Então nós temos aí dois tipos. O pergaminho era normalmente feito em rolos, né, agora o papiro já deu a facilidade de fazer os códices, né, nós estaremos mostrando mais adiante o que é um códice, né, como a Bíblia era, né. O papiro era extraído de uma planta aquática deste mesmo nome. Há várias menções dele na Bíblia. Pergaminho é a pele de animal, curtida e preparada para a escrita. É material superior ao papiro, porém de uso mais recente do que aquele, né? Então a gente vê aqui que os dois materiais mais usados eram papiro e pergaminho, né? Então a gente vai encontrar muito isso nas escritas no Velho Testamento, por exemplo, né? Formato primitivo da Bíblia foram dois, rolos e códice. Eram esses formatos dos livros antigos, e rolos eram um rolo de fato, feito de papiro ou pergaminho. Então muitas vezes fazia o rolo, como está aquilo ali, que é um rolo de papiro, né? E tem também, aqui também o códice, que podia ser feito também com o papiro. Era preso a 2 cabos de madeira para facilidade de manuseio. Para cada livro da Bíblia havia um rolo separado. Imagina, 66 livros, 66 rolos, né? Era impossível carregar a Bíblia. E detalhe importante, esses rolos eram feitos de couro, às vezes de papel, e eram manuscritos, então era muito grande, né? Era quase impossível carregar um rolo da Bíblia, né? Imagina se fosse hoje, qual a dificuldade que teríamos, né?
Então nós temos aqui, esse aqui é a planta, o papiro, né, de onde se extrai o material para fazer, uma espécie de papel, né, e aqui é o códice. O códice era esse tipo de material aqui que eles faziam as folhas, né, e ali eles amarravam com couro, né, com fitas de couro. Era uma espécie de um livro. Isso aqui deu origem ao nosso livro que nós conhecemos hoje, né. Então a gente vê que é muito antigo isso aí, era a maneira que a Bíblia era escrita. Isso aqui já é mais recente também, né, já é bem mais depois do rolo lá, né. O tema central de todos os livros da Bíblia, a sua mensagem é o Senhor Jesus. Falamos sobre isso, né? O tema central é Jesus, o intérprete é o Espírito Santo e o seu autor é Deus, né? Ele mesmo nos declara em Lucas 24, né, 27, 44, sobre ele ser o tema central. Considerando Cristo como tema central a Bíblia, os 66 livros poderão ficar resumidos em 5 palavras, todas referentes a Cristo assim. Então, como ele é o tema central, você pode resumir toda a Bíblia, né, nessas 5 palavras. A primeira palavra aqui que nós encontramos é a preparação. Todo o Antigo Testamento trata da preparação do mundo para o advento, para o aparecimento de Cristo, né, para Cristo manifestar. Então, primeira coisa que você encontrar, isso nós estamos falando em toda a Bíblia, resumindo o tema central em 5 tópicos, né? Preparação. Então, todo o Antigo Testamento traz essa preparação, desde lá de Gênesis 3,15, onde fala da semente da mulher, e vai seguindo pelos patriarcas, pelos profetas e reis, até chegar no Novo Testamento, onde Cristo nasce. Então, há uma preparação no Antigo Testamento para o advento de Cristo. A segunda coisa, o segundo tópico é a manifestação. Os evangelhos tratam da manifestação de Cristo ao mundo como Redentor. Já no Novo Testamento, Cristo aparece como o Redentor da humanidade, sendo propagado através dos evangelhos. A manifestação. A propagação, o Atos dos Apóstolos trata da propagação de Cristo por meio da igreja, né, onde começa a evangelização fora dos muros de Jerusalém, começa então a partir para países, né, de outras nações, para gentios, né. E a explanação, as epístolas tratam da explanação de Cristo, da explanação de Cristo, são detalhes da doutrina, ok? Então a gente vê aqui que essa pré-explanação é explicando essa doutrina. Cristo veio trazendo uma nova mensagem, e as cartas paulinas, principalmente, e também as pastorais, as universais, trazem uma explanação do que é a doutrina deste reino. E no final a consumação, que é o Apocalipse, que trata de Cristo consumando todas as coisas. Então a gente vê aqui, né, os 5 tópicos resumidos a Bíblia, qual é o propósito de cada tópico, né, de cada pedaço ali, cada parte da Bíblia, sendo retratado ali, mostrando Cristo como tema central. Começa no Velho Testamento como a sua preparação, propagação, né, e vai aí os tópicos aí, até a consumação. Todos, tendo Cristo como tema central da Bíblia, podemos resumir que o Novo Testamento, que o Antigo Testamento numa frase, Jesus virá, e o Novo Testamento noutra frase, Jesus já veio. É claro que como Redentor. Assim sendo, as Escrituras sem a pessoa de Jesus seria como a física sem a matemática, ou a física sem a matéria, né? A física sem a matéria, ou a matemática sem os números. Aqui houve uma repetição, né? Ou a matemática sem os números. Então a Bíblia sem Jesus seria um livro qualquer, um livro comum, né? Então aqui ele fala, aqui é interessante que aqui fala assim, que nós poderíamos resumir o Velho Testamento em Jesus virá. No Novo Testamento em Jesus já veio. É lógico que aqui está falando dele como Redentor, porque ele voltará para buscar essa igreja. Então nós poderíamos falar assim, Jesus virá, Jesus já veio e Jesus voltará, né? Vamos lá um pouquinho aqui, porque são bastante telas hoje. A consumação, né, já falamos sobre ela, né? Hermenêutica simples, né? Primeira coisa, o que é hermenêutica? Nós estamos falando agora sobre a interpretação, então a gente precisa ter esse cuidado, né? Como interpretar a Bíblia? Primeiro, entendendo que a Bíblia tem Deus como seu inspirador, né? Então, antes de você ler a Bíblia, tentar interpretá-la, entender que Deus é inspirador e que o homem é o agente inspirado. Então, são 2 fatores importantes que precisa ser observado quando se está lendo a Bíblia. Primeiro, Deus é inspirador, e segundo, o homem, que tem a sua participação humana, mas ele está sendo inspirado por Deus, né? Por isso ela não contém erro. Um livro inspirado, teoria sobre a inspiração. Aqui nós temos algumas teorias, né? Isso aqui é dentro do meio teológico, existe essa discussão, né? Só para efeito de estudo mesmo, não é necessário entrar muito nisso, mas quando você está explicando a Bíblia, ou pregando, ou evangelizando alguém, você pode deparar com alguém que tem essa ideia. Então é importante nós conhecermos um pouco sobre essas teorias aqui. Primeiro é a teoria natural.
Essa teoria afirma que não há qualquer elemento sobrenatural envolvido. A Bíblia foi escrita por homens de grande talento, ou seja, eles tentam dizer que isso você vai encontrar muito em seitas, dizer que a Bíblia é um livro extraordinário, é um livro excepcional, mas ele não tem inspiração divina, foi feito por homens extremamente inteligentes, né? Homens que tinham bom talento, né? Eram homens talentosos. Então essa é a primeira teoria da interpretação, interpretar a Bíblia como livro natural. Você vai encontrar isso muito no meio de filósofos, né? Os filósofos costumam usar esse termo para dizer que a Bíblia é só mais um livro de filosofia. Mística ou iluminativa. Para essa teoria, os autores bíblicos foram cheios do Espírito Santo como qualquer crente pode ser hoje, ou seja, eles entendem então que se qualquer crente pode ser cheio para explicar a Bíblia, significa que se eu for cheio do Espírito Santo eu posso continuar escrevendo coisas de Deus, né? Só que nós entendemos que o cânon da Bíblia já foi fechado. Então nessa interpretação aqui, para essa teoria, os autores bíblicos foram cheios do Espírito Santo como qualquer crente pode ser hoje. Ou seja, o que eles estão dizendo? Então que eu posso escrever mais coisas além da Bíblia, né? E Jesus falou que não pode tirar e nem acrescentar o que já está escrito. Mecânica ou teoria da ditação. Essa teoria afirma que os autores bíblicos foram apenas instrumentos passivos na mão de Deus. Passivo significa que eles não teve nenhuma participação, como máquina de escrever, com os quais ele teria escrito. Deve-se admitir que algumas partes da Bíblia foram ditadas, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Então, assim, existem partes da Bíblia, né, que foram ditadas, né? Mas não quer dizer que a ditação foi inspiração. Deus inspira para escrever, né? E a pessoa, né, o escritor ali que está escrevendo ali, ele fala de acordo com a inspiração humana, mas ele não está recebendo um ditado para ele falar, escreve assim, né? Ele simplesmente escrevia a mensagem do jeito que era mais fácil para entender. Então, essa é a teoria da ditação. Outra teoria é a parcial. Essa teoria apregoa que somente o não conhecível foi inspirado, criação e conceitos espirituais. Então, eles entendem-se que aquilo que é mais conhecido não é inspiração, é a ideia do autor. Só aquelas partes que não é conhecida, por exemplo, a criação, a origem da criação, que foi inspirada, né? Até porque Moisés não estava lá no início, né? Então, não tem como negar que para Moisés escrever o livro de Gênesis teve que ter uma revelação divina sobre a origem da humanidade, a origem da terra, né? Então, essa parte eles entendem que é inspirada, outras partes não, né? O conceito espiritual também é a mesma coisa. Conceitual, essa teoria afirma que somente os conceitos foram inspirados e que as palavras não foram inspiradas. Ou seja, ele entende que só as ideias foram inspiradas, né, mas as palavras são do autor. E se as palavras forem do autor, existe um risco muito grande dele falar coisa que está fora da inspiração, né? E a gradual, essa teoria afirma que algumas partes da Bíblia são mais inspiradas do que outras, né? Isso aqui é perigoso. Por quê? Porque existe uma máxima, né, na bibliologia, que eles falam a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus. Baseado na gradual, eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque uma parte dela é inspirada e outras não. É interessante que a palavra inspiração, presta atenção, é diferente de revelação. Deus inspirou os autores a escrever textos, inclusive, que não foram ditados por ele. Nós temos exemplo de Esdras escrevendo, né, no livro lá de Esdras, uma carta que foi escrita pelo rei da Pérsia. Foi inspirado a escrever essa carta, né, mas não quer dizer que foi Deus quem ditou aquela carta, foi o rei da Pérsia. E você vai encontrar muitos históricos, né, anais históricos de reis que não foi Deus que revelou, é uma inspiração. Deus inspirou o autor, né, Natan, Samuel, Gade, para escrever a história, mas a história eles contam do jeito que eles viveram lá. Então é importante ter esse cuidado aí, né? Só que eles falam que por essas partes ser história, então ela não é inspirada. Toda a Bíblia é inspirada, toda a escritura divinamente inspirada, né? Então inspiração não quer dizer revelação, não quer dizer que tudo que Deus inspirou foi ele que revelou, né? Existem coisas que Deus inspirou para eles escreverem, mas é parte histórica, né? Parte cultural, né? Então é só saber separar isso, mas entendendo que no seu contexto geral, toda a Bíblia é inspirada, né? Toda a Bíblia. Neo-ortodoxa, esta afirma que outros humanos só poderiam produzir um registro falível, né? Ou seja, eles afirmam que os autores humanos, né, só podem, ou seja, aqueles tentam provar que a Bíblia tem falhas, porque foi feita por homens, né? A visão verbal e plenária, essa é a que nós defendemos. É a verdade da doutrina e significa que cada palavra verbal e todas as palavras plenárias foram inspiradas no sentido da definição acima. Então, nós acreditamos que toda a Bíblia
sendo verbal, né, ou plenária, ela é inspirada por Deus. Essa é a que nós defendemos, né? E a inspiração falível, essa teoria vem ganhando popularidade, de que a Bíblia é inspirada, mas não isenta de erros, né? Nós temos esse problema muito na crítica textual, aonde, né, alguns teólogos tentam provar que a Bíblia contém erros, né? Inclusive, pouco tempo eu vi um pastor famoso da internet provando as heresias no livro de Marcos, né? Pastor famoso aí que está provando as heresias no livro de Marcos. Então é muito perigoso. Tem um outro também que tenta negar uma boa parte dos evangelhos e fala que só os oráculos, que seriam as palavras de Jesus, é que tem inspiração, e que os outros não são aceitos. Ainda usa Papias, né, que era um herege do primeiro século, que discordava de uma boa parte dos evangelhos, né, e esse camarada prefere ficar com o Papias do que com os escritores, né, todos do primeiro século. Então tem que tomar muito cuidado com esse Papias. Ele não era muito aceito pelos pais da igreja, porque ele era considerado também um herege, né? Prova da inspiração verbal e plenária. Acabamos de falar, 2 Timóteo 3,16 aparece lá no grego, theopneustos, soprado por Deus. Afirma que Deus é o autor da escritura e que estas são o produto de seu sopro criador, né? 1 Pedro, como da inspiração, homens movidos, né? Ele fala pelo Espírito Santo. Esse mover também vem no sentido de inspirar. Então a Bíblia toda é inspirada. Vou lembrar mais uma vez: inspiração é diferente de revelação. Deus tem coisa que ele revelou, tem coisa que ele inspirou. Aquele revelou, ele inspirou para escrever, mas aquele não revelou, mas a história, ele inspirou também os escritores, porque ela serve como testemunho, né, da sua revelação. A diferença de inspiração e revelação: revelação veio direto de Deus, e a inspiração, ele inspirou os escritores. Voltando a dizer, vamos pegar um exemplo. Você pega lá a história do livro de Reis, né? O Davi, por exemplo, lá quando ele comete o pecado, né, lá com Betseba, né? Aquilo ali é uma história, né? Aquilo ali não é uma revelação assim que veio, não há uma mensagem ali, mas o escritor escreveu aquela história inspirado por Deus, mostrando a falha de Davi, né? Inclusive mostrando que um homem segundo o coração de Deus também comete erros, né? Um homem segundo o coração de Deus para governar, para liderar, mas ele teve aquele ponto fraco. Ali uma história contada que foi inspirada por Deus para ser escrita, até para deixar de exemplo. Então é bom lembrar isso, né? É bom gravar isso, porque às vezes a pessoa confunde, né? Quando você pega um texto, por exemplo, lá no livro de Mateus, onde você vê Satanás falando, não tem como você dizer que é Deus que está revelando, que aquilo é uma revelação. Aquilo ali, mas por que está escrito? Uma inspiração do autor para escrever aquela situação, né, para mostrar, né, a existência, né, do mundo espiritual, né, mostrar que existe o mundo do mal também. Então por isso foi escrito. Imagina se a Bíblia toda fosse escrita mostrando só coisas boas, só anjos, e não tivesse nada mal. Tudo que viesse de mal ia nos surpreender, mas a Bíblia fala até do dia mal. Então são inspiração divina, né? Vamos andar mais um pouquinho aqui. Ordens específicas para escrever a palavra do Senhor, né? Deus deu a Moisés. Uso de citações. Jesus usa muitas citações do Velho Testamento. O uso de Jesus fez do Antigo Testamento. O Novo Testamento afirma que outras partes do Novo Testamento são escritura. Eu citei aqui 2 Pedro 3,16, fala sobre isso, né? Onde Pedro compara as escrituras, né, com as escrituras atuais. Os escritores estavam conscientes de estarem escrevendo a palavra de Deus. Nós temos essas referências, mostrando que eles estavam, né, igual o apóstolo Paulo fala: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, eles tinham consciência de que estava falando a palavra de Deus, né? Então, eles não tinham, por exemplo, existe um trecho na Bíblia onde Paulo vai dar um conselho e ele fala assim: nessa parte eu não tenho mandamento, contudo eu dou meu parecer. Esse parecer de Paulo também é inspirado por Deus, né? Ele foi inspirado a dar ali a opinião dele, que é muito válida. Então, tem gente que fala assim: se é a opinião de Paulo eu não tenho que obedecer. Não, mas ele foi inspirado. Se está escrito, é porque Deus permitiu, senão Deus não permitiria que ele colocasse em suas cartas. Então a Bíblia sim é inspirada, mesmo quando ele está falando, inclusive citando de provérbios gregos, né? Paulo cita muito ditados gregos, né, que são inspirados para também dar exemplo. Ele chama, por exemplo, para o povo de Creta, o povo cretense, né, ele chama vosso príncipe. Ele está falando de um filósofo, né? Então é importante a gente ter isso em mente, né, para não fazer confusão, né? Nós temos aqui a necessidade de interpretação. A ciência da hermenêutica é dividida em 3 partes. Aqui é interessante, quando você está estudando a Bíblia,
você ter essa mentalidade. Por quê? Porque tem muita gente que estuda a Bíblia, mas estuda a Bíblia meio que com viseira, né? Meio assim, sem visão panorâmica, sem visão difusa, né? Ele olha a Bíblia assim como espiritual demais, outros já olham ela como literal demais, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio. Nesse quesito aí é que entra a interpretação através da hermenêutica e da exegese. Por quê? Porque é interessante observar que a Bíblia, ainda que ela está escrita em português, a Bíblia foi escrita no seu original grego e hebraico, né? Então é importante a exegese para entender isso. E a hermenêutica para entender o contexto em que ela foi escrita, porque ainda que ela é uma mensagem atual, mas ela existe o seu contexto. Então, se eu não tomar cuidado com o contexto, eu posso estar pregando uma mensagem fora do seu contexto e ela pode ser prejudicial, né? Então, o que nós temos aqui, ó. Primeiro, nós temos a primeira, uma das partes da hermenêutica chamada noemática, lida com vários sentidos do texto, ela lida, né, ela com vários sentidos do texto. Então, assim, ela pega um texto e trabalha ali vários sentidos para achar o texto, o sentido original daquele texto. Então, ela vai trabalhar nas hipóteses, né, isso é regra de hermenêutica, né. Aí você fala assim, Marcelo, eu não preciso disso, porque quem interpreta é o Espírito Santo interpreta a mensagem, ele interpreta a revelação, mas a parte histórica, o contexto, muitas vezes você vai precisar da hermenêutica. Não tem como você pegar um texto que foi escrito há 2000 anos atrás e tentar trazer ele literalmente, né? Ainda que há nele uma mensagem fresquinha para nós, ele tem o seu contexto, né? Ele tem o seu momento. Por exemplo, as muralhas de Jerusalém, né? Deus vai proteger as muralhas. Se fosse hoje, Deus teria como proteger a muralha? Hoje nem muro existe, porque hoje os aviões, né? Naquela época não tinha aviões, então quem cercava a cidade era muro. Então, ainda que existe a muralha da China, mas é mais que simbólica, porque se quiser invadir lá, entra por cima, né? Então, são contextos, né? Uma época que cidades fortificadas eram cidades muradas. Hoje não, hoje cidades fortificadas são cidades que têm armamento bélico, né? Então, olha a diferença de contexto. Então, ela lida com essa questão. Como que eu vou falar de uma cidade forte no Velho Testamento, tipo Jericó? Uma cidade com muro alto, intransponível. Hoje, qual seria a cidade que tem mais bombas atômicas, né? Que tem mais urânio, que tem mais arma química? Essas são as cidades mais fortes hoje, né? Que tem mais poder bélico. Então, tá vendo? Isso é o contexto que a noemática vai trabalhar. A outra fase da interpretação é a heurística, explica como descobrir o sentido de uma passagem. Nessa parte lógico que você tem que estudar a hermenêutica para você entender um pouco isso. Essa parte da hermenêutica você vai entender, né, que explica como descobrir o sentido da passagem. Ela vai te ajudar através da exegese bíblica, através do contexto, estudando o texto, fazendo comparações, né, com outro texto, para você entender o que realmente está sendo dito ali, para você conseguir interpretar aquele texto. E a outra é a proforística, né? Oferece regras para se expor o sentido de uma passagem da Escritura. Ela traz umas regras para expor o sentido. Então, se depois que você entende o sentido, agora essa aqui ela vai oferecer uma regra para você expor, né, o sentido de uma passagem da Escritura na nossa época. Ou seja, você vai pegar uma mensagem de 2000 anos atrás, você entendeu qual é o sentido do momento, e agora você vai conseguir expor isso hoje, trazendo a mensagem extraída daquele texto, né? São regras da hermenêutica. Tem mais alguma coisa aqui sobre a hermenêutica, né? Princípios de uma hermenêutica objetiva, né? O que é uma hermenêutica objetiva? É quando você tem um objeto certo, concreto, você tem um propósito, você não está estudando só por acaso. Então você vai estudar a Bíblia olhando da seguinte forma: procura o significado dado pelo autor e não o significado dado pelo leitor. Não é o que você está entendendo, é o que o texto está dizendo, né? Procura o significado que o autor queria dar àquele momento, aquele texto ali. Procura o significado desejado pelo autor, não o seu objetivo, o porquê, né? Eu tentar adaptar ao meu desejo. Eu preciso entender o que o autor desejava ao escrever aquele texto, ao escrever aquela palavra, ao trazer aquela revelação. Procura o significado dentro do texto e não fora dele. Outra coisa interessante, não ter explicações paralelas, né? Eu gosto muito de dizer isso, que a gente vê muito isso. Olha, isso não está escrito no texto, mas mente de pregador, né? Conjectura teológica, isso é muito bom, você ter essas criações, essas ideias, mas tem que tomar cuidado para não ferir o texto, tem que tomar cuidado para não levar uma exegese bíblica, né? Que a exegese é você extrair do texto, a exegese é você colocar no texto o que ele não está dizendo. Então procura entender o significado primeiro dentro do texto para depois trazer uma aplicação.
E a outra coisa é procura o significado na afirmação e não na implicação. O que o texto está afirmando, né? Não no que ele implica, mas o que ele está afirmando. Eu preciso procurar um entendimento ali. Então são 4 pontos importantes. O significado dado pelo autor, o desejo do autor, o significado dentro do texto e a afirmação e não a implicação, no que implica o texto. A interpretação, princípios, método histórico-gramatical, veio para confrontar o histórico crítico e suas bases. Ou seja, nós defendemos essa ideia do método histórico-gramatical, né? Porque ele veio para combater o histórico crítico. O que é o histórico crítico? É exatamente de onde surge a crítica textual. Eles tentam negar a veracidade da Bíblia em alguns pontos, não toda a Bíblia, mas nega alguns textos, como se fosse correto, como se fosse, chega até a dizer que não está nos originais, né? Então, o histórico crítico, o histórico gramatical, ele vem trabalhando os originais dentro da gramática hebraica e grega para explicar, né? Enquanto que o crítico vem para tentar desacreditar esse texto, né? Então, o histórico gramatical ele vem com essa ideia. A escritura deve ser interpretada mediante métodos apropriados para interpretar qualquer livro. A primeira coisa que o comentarista falou aqui, é interessante observar, ela deve ser interpretada dentro do mesmo método para qualquer livro. Nós falamos da hermenêutica. A hermenêutica não serve só para a Bíblia, na verdade, ela é usada muito no direito, né? Então, primeiro usa essas ferramentas para entender a Bíblia. Então, como qualquer livro. A escritura deve ser de acordo com as regras gramaticais dos originais. Isso é importante, né? Aí você fala assim, mas eu não entendo nada de grego ou de hebraico. Então leia um bom livro que trabalha essas questões para você entender o que realmente aquela palavra está dizendo. Vou te dar um exemplo aqui. Existe uma palavra que nós falamos muito, né? Nós chamamos o mar vermelho, né? Eu chamo mar vermelho, mas no original não existe palavra mar vermelho, existe mar de juncos, né? Mar vermelho é por causa da tradução para o inglês, mas no original a palavra vermelho não existe, né? Existe mar de juncos. Só para você ter uma noção, porque seria usar uma gramática dos originais, né? O texto da escritura deve ser lido dentro do seu contexto, isso é fato, né? Você não pode sair, você tem que pegar todo o contexto ali, por que aquilo foi escrito, né? Inclusive existe texto que vai ficar no seu contexto, existe texto que você vai tirar daquele contexto e pode aplicar ele hoje, mas tem textos que não dá para aplicar, né? Vou dar um exemplo, nós, a igreja cristã, que nós vemos lá no Velho Testamento a guarda do sábado, né? A pessoa que profanava era apedrejada, no tempo de Cristo isso já mudou, então já houve ali uma mudança de guarda de sábado. Então, mas dentro da cultura hebraica, o sábado era para eles ali. Então, você não tem como se sair daquele contexto ali, né? O texto da escritura deve ser interpretado à luz de seu escopo, ou isto é, de seu tema tópico central. Quem é? Jesus, né? Então, nós temos que estar sempre em mente como isso aí. Mas é lógico que também tem textos que, mesmo que no tema central não seja Jesus, vai apontar para ele, né? O intérprete da escritura deve seguir a luz da razão. Outra coisa importante, leia a Bíblia racionalmente, né? Não seja aquela pessoa espiritual demais, né? Espiritualiza demais e acha que a Bíblia é uma caixa de Pandora em que você vai abrir ali, que tem uma coisa mágica, uma coisa louca, não. A Bíblia ela precisa ser lida com razão, como os bereanos. Lembra que Paulo pregava, os povos de Bereia conferia se o que Paulo estava dizendo tinha sentido, é verdade, né? Os autores bíblicos devem ser entendidos à luz de seu próprio pano de fundo histórico e não de acordo com os padrões modernos. É evidente. Tem como você pegar o profeta Isaías e tentar aplicar os estudos dele hoje, tentar contemporaneizar o que Isaías falou lá. É lógico que a mensagem é contemporânea, mas os escritos, a maneira como ele escreveu, a maneira como ele transmitiu a mensagem é diferente. Por exemplo, no Velho Testamento era muito comum convocação por trombeta. Hoje você vai no WhatsApp e convoca as pessoas, olha a diferença. Então, não tem como eu pegar algo e falar, não, eu tenho que fazer, igual tem algumas igrejas que está judaizando o cristianismo, né, trazendo algo lá do Velho Testamento, né? Temos aí o Templo de Salomão, né? Que com todos os apetrechos lá do Templo de Salomão, tentando trazer algo de muitos anos atrás, de 2000 anos atrás, né, mais de 2000 anos, né, porque ele é o de Salomão, para a nossa época atual, né? Então, assim, trazendo simbologias. O Antigo Testamento deve ser comparado com outros textos antigos e não só com o Novo Testamento. Por quê? Exatamente para entendermos a veracidade deste texto em relação a outros textos. Por exemplo, você pode comparar a Bíblia com livros de Sócrates, Platão,
né, com textos antigos, e você vai ver que esses textos têm falha, mas a Bíblia é infalível. Então é nesse sentido, nós estamos falando de uma boa interpretação. Então você deve se comparar com textos antigos, não dizendo que ela é igual, mas que ela é superior, né? Atualidade da Bíblia. Então nós temos aqui agora, nós falamos um pouco sobre a interpretação, né, algumas regras de interpretação, agora vou falar sobre questões éticas e morais. Ela tem um mais elevado sistema moral que o mundo conhece, como por exemplo os 10 mandamentos, Sermão do Monte, o grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu pensamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Trata sobre questões como família, vida social, biológica, princípios morais e muito mais. Então ela trata, né, o comentarista na lição fala sobre a eutanásia. É lógico que esse termo não existia na época da Bíblia, mas ela trabalha essa questão, né, de só Deus dá a vida, só Deus pode tirar. Ela trabalha a questão do aborto, né, nós tivemos lições aí falando sobre o aborto. A Bíblia fala, né, sobre a criança já no ventre. Então ela trabalha muito temas atuais numa linguagem mais antiga, é lógico, né? Não tem como Deus falar biologia lá no Velho Testamento, sendo que essa palavra nem existia, né? Lá na época lá, apesar que bio significa vida no grego, né? O estudo da vida, mas a palavra, a matéria em si não existia. Então, mas a Bíblia já tratava sobre isso, trata sobre o princípio de família tradicional, né? Igual nós temos visto hoje aí, eles tentando colocar um terceiro segmento familiar, né? Hoje que a família é pai e filhos, né, e parentes. Aí agora estão tentando colocar entre o homem e a mulher um terceiro sexo, né? A Bíblia já trabalha, já condena inclusive essas práticas aí. Então a Bíblia trabalha muito conceitos, e ela tem o maior padrão moral que o mundo conhece, né? O poder da palavra de Deus. O poder que a Bíblia exerce sobre o mundo, jamais outro livro revelou ao mundo tal poder civilizador e santificador. Isso é muito interessante, que a Bíblia, onde ela chega, ela transforma vidas, né? Onde ela é pregada, ela transforma vidas, né? Então, é o único livro que tem esse poder para fazer isso. Ela sendo bem usada e usada da maneira correta, o próprio Jesus falou assim: vocês cuidais, tendo a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a Bíblia tem esse poder. Quando você lê ela com a alma, com o coração, lógico que também com a razão, como falamos aqui, ela pode mudar o seu comportamento, mudar a sua vida. Quantos milhões e milhares de pessoas não foram mudados o seu comportamento através desse padrão moral que Deus deixou para nós, que é a sua Bíblia, a palavra de Deus, né? A Bíblia revela exatamente aquilo que os homens mais necessitam saber. Venham ao encontro de suas necessidades mentais e espirituais. Então ela vem trazendo, suprindo. Por isso que o salmista fala que lâmpada para meus pés e a tua palavra é luz para o meu caminho, porque ela vem de encontro às nossas necessidades. Ela está sempre atenta, né? Ela é o nosso alimento cotidiano. E Jesus, ele falou que ela é como se fosse o nosso alimento, né? A Bíblia é uma bênção e conforto para a humanidade. A fé que a Bíblia inspira tem mais valor para a humanidade que todas as sabedorias e bens mundanos que o mundo oferece. A Bíblia traz essa confiança, né? Então, quando você lê a Bíblia, é como se você está ouvindo Deus falando com você, né? Eu gosto de dizer, né, uma máxima que a gente usa, quando você está orando, você está falando com Deus, mas quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Então ela traz essa mensagem de confiança, que você está lendo ela e sabendo que ali há as palavras de Deus registradas num livro, né, por homens inspirados por Deus. A nossa conclusão, né, a Bíblia é palavra de Deus que veio através de sua inspiração para trazer ao homem os princípios morais de Deus, sua santidade e instruções concernentes ao reino de Deus. É o nosso manual de instrução, o nosso mapa que nos conduz aos céus. Então nós vemos aqui que é importante estudar a Bíblia, entender aqui a sua estrutura, entender a sua mensagem, entender ali na sua canonicidade. Não falamos aqui porque a lição não está pedindo isso, né? Mas nós temos, né, o slide falando completo sobre a canonicidade, a inerrância, as primeiras Bíblias que foram impressas, né, na língua portuguesa, quando foi dividida em capítulos e versículos. Eu tenho todo esse material. Se alguém tiver interesse, pode estar nos chamando, que nós passamos também, né? Mas está aí mais uma lição, onde falamos sobre a fé para crer na Bíblia como livro de Deus, como palavra de Deus revelada ao homem. Este livro tão importante, tão forte, tão poderoso, que atravessou gerações, tentaram acabar com ela, por muitas vezes foram queimadas muitas Bíblias, mas ela está atravessando gerações e está aí. Uma Bíblia escrita por aproximadamente 40 homens, inspirada por Deus num período de 1.600 anos. Ela permanece até hoje inalterada, inerrante, a infalível palavra de Deus. Então precisamos ter fé. Outra coisa importante que o próprio texto da nossa lição diz: você precisa ler a Bíblia com muita fé, porque existem coisas na Bíblia que você só vai entender e só vai aceitar se você tiver fé,
que é Deus que está falando. Porque se você lê ela como um livro qualquer, sem a fé, só com a razão, pode você cair na incredulidade e achar que nem tudo que está lá é verdade. Já existe hoje teologias, por exemplo, como gostamos de dizer, falamos sobre teologia progressista e a teologia liberal ou contemporânea, que ela já tenta negar alguns milagres da Bíblia, porque esses milagres não acontecem mais hoje. Então eles tentam dizer que são lendas, né? Porque eles não lêem a Bíblia com fé, eles lêem a Bíblia com um simples manual, um simples livro instrutivo para a igreja cristã. Mas a Bíblia é a palavra de Deus e ela vai sempre estar nova, não é antiga, não é arcaica. Por quê? Porque a mente de Deus, e a mente de Deus não está presa a tempo, não está presa à cultura, não está preso a décadas, a séculos, nem a milênios. A Deus lá do Éden é o Deus lá da consumação, porque a mente dele é a mesma. Nada que acontece hoje surpreendeu Deus, pegou Deus de surpresa. Não há nada que aconteça hoje que é novo para Deus. Aquilo que a ciência descobriu que era novo, que é novo para nós, para Deus ele já sabia. Então é importante nós termos isso. Quando alguém falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela foi escrita 2000 anos atrás, lembre, ela foi escrita sim, mas foi inspirada pelo mesmo Deus que está conosco aqui hoje. Então que Deus possa abençoar você por mais essa oportunidade de juntos estar estudando essa lição importante. E agradeço a você que ficou até o final do vídeo. Se você não se inscreveu, possa estar se inscrevendo para estar nos ajudando. Se você gostou, compartilhe, esse vídeo com quem você conheça. Também dê o seu like para estar nos ajudando. Ative o sininho para receber as notificações das próximas lições, inclusive a próxima de jovens. Estaremos falando sobre a teologia, falando sobre Deus, que é um assunto também bastante interessante, que também gera muita polêmica. E nós estaremos aqui, se Deus quiser, na próxima lição. No mais, fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.